Hoje iremos falar de rejeição. Vamos falar de rejeição. Quem nunca foi rejeitado? É verdade ou não é? Se você perguntar para essas criancinhas se elas já foram rejeitadas, elas vão falar às vezes na escolinha: a amiguinha deixou de brincar com elas ali. É verdade ou não é? Quem nunca foi rejeitado, né? E vamos colocar aqui o exemplo, o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus, que foi rejeitado também. Amém? Isaías 53, o versículo é o 3. Vou ler na Nova Tradução, linguagem de hoje. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Até aqui, amém? Vamos fazer a oração. Papai amado, vivo, santo e fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, quebrantando os nossos corações através da tua poderosa palavra. Pois a tua palavra, Pai, tem que ser sempre a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, antes que o nosso Salvador volte. O Deus Todo-Poderoso, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações. Enquanto nós estamos te ouvindo, a tua palavra é a mesma ontem, hoje será eternamente a palavra que cura, que liberta, que restaura. Opera as tuas maravilhas nas nossas vidas, curando, libertando, restaurando. Em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Meus irmãos, a dor da rejeição é uma dor que é difícil, sabe? Você lidar. É difícil você lidar. Aqui Isaías, ele está fazendo uma profecia que quando o Messias viesse, ele seria rejeitado. E quando Jesus Cristo veio, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Imagina você ser rejeitado. Eu não sei se você, às vezes você nem vai imaginar. Você fala: pastor, eu não sei o que é ser rejeitado pela pessoa que você ama. Às vezes tem pessoas que foram rejeitadas pela mãe, pelo pai. Você entendeu? Às vezes até mesmo um familiar, um filho. Você imagina essa dor. Você imagina essa dor. Jesus Cristo cumpre com essa profecia. Ele foi rejeitado. Mas até nos tempos de hoje, Jesus Cristo continua sendo rejeitado. Você imagina essa dor. Até nos tempos de hoje, no coração do nosso Deus Todo-Poderoso. Fiz o sacrifício, enviei o meu filho, enviei o cordeiro, e o povo continua me rejeitando. Você já foi rejeitado? Você tem a noção, a dor de Deus ainda? Até mesmo nos tempos de hoje. Até mesmo nos tempos de hoje. Mas a palavra do nosso Deus, ele fala assim, ó, em Mateus capítulo 10. Peço para os irmãos irem em Mateus capítulo 10. Amém? Mateus capítulo 10. O versículo é o 33. Ele vai dizer assim, ó: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Essa mesma dor, Deus está falando, que eu sinto hoje pela vida daqueles que estão me rejeitando, eles vão sentir também naquele dia. Eles vão sentir: Deus, eu não vou entrar no céu. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Entenda isso, meus irmãos. Às vezes a rejeição, a gente fica imaginando somente aquelas pessoas que estão lá fora, no mundo. Não. A rejeição, eu estou falando de pessoas dentro da igreja também, que confessar Jesus, igual aqui, ó, ele vai dizer: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Andar com Cristo não é apenas você dizer assim: eu sou evangélico ou cristão. Isso todo mundo fala, né? Isso você vê em todo lugar. Às vezes até mesmo no Facebook, nas redes sociais. Quero ver nas atitudes lá fora. É nesse sentido que Jesus Cristo está falando. Negar ali, sabe, o nosso Deus Todo-Poderoso. Colocar exemplo. Quantos crentes hoje é uma vergonha, né? Assim, o dinheiro tem levado muitas pessoas para a perdição, e muitas pessoas estão fazendo discípulos para a perdição. Hoje em dia você vê a sensualidade dentro da igreja. As pessoas nesse negócio de TikTok, essa febre, as mulheres assim, fazendo vídeos sensuais assim, e compartilhando, negando o nosso Deus Todo-Poderoso, rejeitando. Eu falo assim, ó, negar aqui é rejeitar, meus irmãos, rejeitar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Assim também, às vezes as pessoas, elas vão para festas, assim até mesmo de um familiar, em vez do nome de Deus ser glorificado nessa festa, o nome de Deus está sendo envergonhado, devido às atitudes da pessoa naquela festa, dançando as músicas mundanas, se embriagando, falando mal das pessoas. É vergonhoso quando alguém vai falar: meu, aquele fulano é cristão nada, sabe, 20 anos na igreja não mudou nada. É nesse sentido que Jesus Cristo está falando. Não é apenas estar dentro da igreja, mas sim, meus irmãos, ser a igreja lá fora,
ser igreja, não somente lá fora, mas aqui também, tendo esse imenso amor. Por isso que Jesus Cristo vai falar assim, ó, meus irmãos, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. A rejeição, do mesmo modo, Jesus Cristo está falando, naquele dia eu vou rejeitar também. Aqui, por exemplo, ele coloca aqui, você vê que ele vai dizer no versículo 34, não cuideis que vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Ele vai falar, quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é de mim. Isso é rejeitar o nosso Deus, quando você coloca alguém no lugar do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu tenho pregado, eu tenho ensinado que ninguém faria por você o que Cristo fez. Se entregar ali, sofrer até o final por você e por mim também. Você vê que falaram para ele, ó, sua mãe e seus irmãos estão querendo falar contigo. Ele falou assim, ó, minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a minha palavra e obedecem, esses que não me rejeitam. Olha o que ele está falando. Aí ele fala para você, do mesmo modo que eu coloquei vocês em primeiro lugar, assim vocês também têm que me colocar em primeiro lugar. E hoje você vê as pessoas idolatrando, sabe quem hoje? Namorado, namoradinho, começa aquela sede. Dá até medo quando você vê um irmão que eu falo assim, pastor, eu comecei a namorar. Eu falo assim, vamos orar aí. Porque às vezes a idolatria fica tanta que às vezes aquela pessoa para de vir para a igreja por conta de um namorado, por conta de uma namorada. Começa a idolatrar assim e rejeita o nosso Deus Todo-Poderoso. Rejeita o nosso Deus Todo-Poderoso. Ó, meus irmãos, e ó, pega isso. Eu estou falando que todo mundo, até coloquei as crianças aqui como exemplo, que elas são rejeitadas. Assim, às vezes desde pequeno, igual eu disse. Ontem eu fui numa visita e tinha um jovem de 14 anos. Eu perguntei para ele, você já foi rejeitado, rapaz? Ele falou assim, já, pastor. Na escola. Os amigos do nada pararam de falar comigo, rejeitado. Isso doeu no seu coração, rapaz? Doeu. Mas agora eu estou falando de uma rejeição por conta do Evangelho, por conta do seu testemunho, por conta da luz que há em ti agora, por obedecer o Evangelho. Lucas capítulo 6, peço para os irmãos irem, Lucas capítulo 6. Te amo, Deus. Versículo 22. Lucas capítulo 6, versículo 22. Amém? Olha lá. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. As luzes batem ali, aí não dá para, porque é branca, né? Bate ali, eu não consigo ler. Vou ler aqui, ó. Versículo 22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome com indigno por causa do Filho do Homem. Versículo 23. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Jesus Cristo, ele está dizendo que desde o princípio, todos aqueles que preferiram obedecer a palavra de Deus, eles foram rejeitados. Eles foram rejeitados desde o princípio. Por isso que o tema de hoje, meus irmãos, como lidar com a rejeição, né? Porque devemos saber lidar com a rejeição. Quando a pessoa não sabe lidar com a rejeição, ela se afasta até mesmo de Cristo, por conta da rejeição. Então hoje nós vamos aprender aqui como lidar com a rejeição. O primeiro passo é saber, meus irmãos, é ter no coração, na mente, isso que eu vou falar agora. Se alguém não te quer, saiba que sempre vai ter alguém que vai te querer. É verdade ou não é? Se alguém não te quer, saiba que sempre vai ter alguém que vai te querer. Se alguém não te dá valor, saiba que sempre vai ter alguém que vai te dar valor. Você entendeu? Então o primeiro passo é você entender isso, né? Porque muitas pessoas ficam presas, às vezes, em sentimentos que pessoas não estão dando valor. E sempre tem aquele que vai nos dar valor. E eu quero falar de Jesus Cristo. Olha aqui, João capítulo 6. Eu lembro, meus irmãos, que uma vez, vou contar algo aqui. Vocês prometem que não vai contar para ninguém mesmo? Entre nós mesmos aqui? Entre nós mesmos, Jean? Promete mesmo? Vai sair daqui, hein? Então, amém. Uma vez uma irmã falou assim para mim, né, pastor, eu queria arrumar um varão, pastor, me ajuda a arrumar um varão. Aí eu falei, amém, vamos entrar em oração, né, minha irmã? Vamos entrar em oração aí, arrumar um varão de Deus, mas seja paciente.
Aí passou uns tempos, assim, deixei passar uns tempos. Aí surgiu uma brincadeira assim no meu coração, sabe? Sabe que eu sou brincalhão, né? Aí eu falei, vou brincar com a irmã, assim. Eu cheguei na irmã e falei assim, minha irmã, tem um irmão que está apaixonado por você. Ela, sério, pastor? Nem te conto. A minha irmã ficou curiosa. Sério mesmo? Ele me viu conversando com você. E depois ele chegou em mim e falou assim, Fábio, que mulher bonita. Me apresenta essa mulher, Fábio. Eu falei assim, calma, tem que ir com calma, que ela não é fácil assim não. Ela falou, mas quem é? Onde que ele nos viu conversando? Ah, foi aquele dia que a gente estava, sabe, no canto ali conversando. Ele passou e viu. E toda vez ele fica me cobrando. E ela curiosa. Ele é da igreja? Eu falei, esse é crente mesmo. Esse eu falo pra você. Olha, não tem um defeito. Eu não acho um defeito nele. E ela ficou assim, pastor, tá batendo tudinho com o que eu estou pedindo no pedido de oração, no projeto de vida. Eu falei, tô falando, Deus é bom. Ela falou, fala quem é. Eu falei assim, olha, vou marcar um encontro com vocês. Essa noite. Você vai entrar no seu quarto, você vai dobrar o seu joelho, você vai falar com ele. O nome dele é Jesus. Vai aparecer para você. Ah, pastor, você quer um homem melhor que esse? Você quer alguém que te dê valor, né? Igual ele. Eu desconheço, minha irmã. E ele falou assim, tá interessado em você? Eu só estou sendo um anjinho aí para fazer esse encontro. Ela deu risada assim, mas eu creio que ela ficou com raiva depois. Falou assim, isso é brincadeira? Amém, meus irmãos? Olha, João capítulo 6. O versículo é o 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Em outros textos ele fala assim, ó, de modo nenhum eu rejeitarei. E ó, meus irmãos, eu quero falar para o irmão e para a irmã, foi ele que te escolheu. Por isso que eu falo assim, às vezes você pode estar sendo rejeitada, sei lá, no trabalho ou em alguma área aí da sua vida, mas sempre tenha isso no seu coração. O importante é que você não está sendo rejeitada por Deus. Você entendeu? Então tenha isso no seu coração. Olha como Deus ele te vê. Eu vou colocar um exemplo aqui de Jefité. Peço para os irmãos irem em Juízes capítulo 11. Abre a Bíblia no começo e vai vindo assim, vai passando o Deuteronômio. Quando você passar Josué, aí você vai entrar no livro de Juízes. Como lidar com a rejeição? Então sempre tenha isso no seu coração. O primeiro passo é você saber ter isso no seu coração assim. Se alguém está te rejeitando, sempre tem alguém que está te aceitando. Se alguém não te ama, sempre vai ter alguém ali que te ama. Então procura dar valor para aquelas pessoas que estão te amando. O primeiro passo. Vocês acharam? Juízes capítulo 11, versículo 1 vai dizer assim, era então Jefité homem valoroso. Olha aqui, como Deus via Jefité, homem valoroso. Assim é também na sua vida e na minha vida, meus irmãos. Assim Deus nos vê. Homem valoroso. Igual eu disse, não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. Igual eu fiz o vídeo e coloquei lá no YouTube, no Instagram, falando dessas madeiras aqui. E foi um aprendizado, assim, esse trabalho que eu fiz junto com alguns irmãos aqui, com essas madeiras. Eu fui assim num lugar onde que essas madeiras, meus irmãos, elas estavam desprezadas. Ninguém queria, porque ela estava feinha as madeiras. Mas eu olhei para essas madeiras com uma outra visão. Eu pensei comigo, se eu pegar essas madeiras, dar um trato nelas, elas vão ficar bonitas. E voltei aqui rapidinho. Eu chamei o William, vamos pegar a madeira junto comigo? Nós fomos, pegamos as madeiras, colocamos ali no cantinho, deixei ela lá no cantinho. Eu falei assim, vou deixar você de molho aí, deixar você quietinha aí. Aí no domingo, na reunião da manhã, eu chamei o irmão José e a irmã Cícera. Vocês me ajudam? Eles falaram assim, ajuda, pastor. Na segunda-feira eles vieram. Aí colocamos as madeiras aqui na frente, assim, os pallets, do jeito que os pallets veio. Coloquei aqui na frente, vamos dar uma olhada nesses pallets, irmão José. E eu perguntei para o irmão José, e aí, irmão José, o que você acha? Vai ficar bacana? O irmão José falou assim, pastor, fala assim, você é sincero mesmo? Vai ficar, eu acho que não vai ficar não. Eu até trouxe um exemplo para o irmão José. Falei assim, irmão José, você já viu esses grafiteiros? Irmão Adail, você já viu aqueles cara que faz arte na rua, sabe? Desenha aquelas casas, aquelas artes bonitas, paisagem bonita. Eu falei para ele assim, você já viu o início? No início eles começam a rabiscar, parece que eles estão pinchando, estragando a parede. Mas quando eles terminam ali, aí você vê a arte. No começo você fala, meu, o cara está estragando essa parede. Olha, pinchador,
acabou com a parede. Mas no final você vê aquela arte. Assim eu falei para ele, falei assim, ó, você tá vendo assim, tá feio mesmo, não vou falar que você está errado, mas tá feio, mas vamos trabalhar. Aí pegamos assim essa madeira, passamos a maquita. Faz a outra madeira aí. Passamos a maquita. Aí o irmão José, agora o que nós temos que fazer, irmão José? Vamos no Google não, vamos pensar aqui, tem que lixar, vamos lixar, então vamos lixar aqui. Lixamos a madeira. Aí depois encostamos aqui, vamos meter prega aí, parafuso, Depois viemos com acabamento. Quando nós passamos aqui essa tinta por cima, o irmão José pegou e falou assim, olha, ficou bonito mesmo. E do mesmo modo, meus irmãos, assim como eu vi essas madeiras, sabe, lá no canto, sem nenhum valor, mas para mim teve valor, assim é Deus. Quando Ele te olhou, quando Ele me olhou, sabe, às vezes não tinha nenhum valor, mas para Deus Ele falou assim, para mim tem. E do mesmo modo que eu peguei essas madeiras e elas não falaram nada comigo, elas não falaram, eu não quero ir, do mesmo modo é Deus também. Mas entenda isso, essas madeiras, elas permitiram, meus irmãos, eu trabalhar nela. Quando eu peguei a maquita assim, ó, para passar nelas, elas não fizeram cara feia para mim. Você acha que essas madeiras fizeram cara feia para mim? Fizeram. Eu passei a maquita nelas, elas nem gritaram. Você acredita que elas não gritaram? Elas não gritaram. Elas não saíram correndo. Não, não quero, porque se elas fizessem isso, você acha que eu ia querer trabalhar com elas? Você acha que eu ia querer? Se elas ficassem, sabe, dando trabalho para mim? Quem já viu o vídeo? Assim, eu sou contra esses negócios assim de rodeio, sabe? Que eu acho que judia do boi. Mas tem um vídeo na internet que eu achei bacana. Tinha um anãozinho. E ele estava pagando assim R$1.000 para quem colocasse um anãozinho dentro de um balde lá, grandão lá. Quem já viu esse vídeo aí? Vocês nunca viram? Depois procura, vocês vão entender o que eu estou falando. Eles pagavam R$1.000 para você colocar um anãozinho dentro de um daqueles baús, sabe? Assim, um balde grandão lá. Quem é que? Eu olhava assim, eu ia. Você não ia não, seu pai? Ela te dá R$1.000 para você pegar um anão e colocar dentro. Mas se você vê o sofrimento de pegar esse anão, pensa no anão, ninguém conseguia. Ele pegou um rapaz assim, um cara forte. Ele pegou um rapaz assim, ainda tombou o cara para trás, o cara caiu, todo machucado, e ninguém conseguia colocar aquele anão. Os caras desistiam, falaram que eu vou mexer com isso não. E lá o pessoal dando risada. Assim também, meus irmãos, se essa madeira não permitisse eu trabalhar, eu não ia querer saber dela não. Assim também é Deus. Se você não permite Deus trabalhar, Deus também faz a mesma coisa. Não, sabe, não quer deixar eu trabalhar. Quem está pegando isso aqui? Então assim, ó, olha como Deus vê Jefté, um homem valoroso. É assim que Deus te vê. Olha o que vai dizer aqui, ó. Porém filho de uma prostituta. E olha aqui, ó, mas Gileade gerara a Jefté. Olha o versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E quando os filhos dessa mulher ficaram adultos, expulsaram a Jefté. E lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Ele foi rejeitado. O primeiro passo é a gente entender o que, meus irmãos? Olha o segredo. Como lidar com a rejeição? Se alguém não te ama, sempre vai existir alguém que te ama. Você precisa entender isso aqui. Olha aqui, ó. Jefté, ele está sendo rejeitado, até mesmo pelo pai, até mesmo ali pelos irmãos, até mesmo pelos anciões. O que Jefté vai fazer? Ele vai ficar insistindo lá, o amor? Não, ele vai falar assim, vocês não me querem? Eu vou embora. Assim também, meus irmãos. Assim também, você vai ficar sofrendo quando alguém não quer, sabe, te ter por perto. E olha aqui, ó, ele vai sair. Olha aqui no versículo 3. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Top. E os homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Olha aqui, ó. Alguns homens falaram, não, eu vou junto com Jefté. E foram. Então quem é para estar com você, vai estar. Agora quem não é, sabe, está falando para você ir embora, vai embora. Sabe, se a pessoa não quer, vai embora. Meus irmãos, a dor da rejeição, né? Aqui eu estou falando que, olha, ele está sendo rejeitado pelo pai, pelos irmãos. E dói ou não dói, meus irmãos? Você não receber aquilo que você está dando, sabe? Aquilo que você está oferecendo. Por isso que eu peço para os irmãos assim, meditar muito assim, na palavra de Deus, para entender, sabe, o amor que Deus tem para conosco, para a gente retribuir do mesmo modo. Porque dói ou não dói, meus irmãos? Você entregar algo para uma pessoa e ela não responder. Dói ou não dói? Eu lembro que, ó, eu namorava uma moça, morei junto, assim, na época que eu não era cristão. E eu tinha isso aqui. No meu primeiro relacionamento com a mãe da minha filha ficava reclamando. Falei, você é todo, sabe, assim, machão, sabe, não sabe mandar um eu te amo, não sabe fazer nada. E
eu falei assim, meu, eu vou mudar para outra pessoa. Eu falei, como não deu certo, não tem como eu voltar atrás com a mãe da minha filha, eu vou mudar com essa pessoa, eu vou ser mais carinhoso. Eu fui, aí a outra pessoa falou assim, você é muito grudento. Eu fiquei confundido. Uma pessoa falou que, sabe, eu era muito... Aí agora que eu estou fazendo, vai entender as mulheres. Mas uma coisa me machucava, porque eu retribuía, eu retribuía não, eu mostrava ali, ó, eu te amo, de manhã cedo, e doía meu coração quando a pessoa não retribuía. Falei, meu, o que custa mandar uma mensagem, eu também te amo, meu amor? Vai doer. As pessoas não têm noção, quando a outra pessoa, ela tem um sentimento que ela não consegue ficar guardado, assim, não consegue guardar para ela. Assim, igual Deus, né? Deus, ele não consegue guardar para ele o sentimento que ele tem conosco. Ele vem retribuindo, e do mesmo modo ele quer o quê? Que a gente retribui. Então assim também é, meus irmãos. Estou falando uma dor que eu sentia, e assim também existe em muitos relacionamentos, por conta de apenas uma mensaginha. Você coloca assim, você vai alegrar seu dia, toma aí, eu te amo, 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 te amo. Quem sabe não faz um pix para mim de R$1000 aí. É verdade, não é? Sabe, é uma coisa simples, simples, né? Igual assim, você dá uma rosa, você está mostrando o quê? Meu, eu te amo. Mas às vezes as mulheres, até mesmo homens, sabe, não tem esse costume. Não tem esse costume, sabe, de falar eu te amo para a pessoa que está do teu lado, né? Dê valor para isso, né? Dê valor. Isso é mais valioso que qualquer dinheiro, né? Não tem valor ali, né? Para demonstrar ali um sentimento. Você entendeu? Mas olha, meus irmãos, igual eu estou falando de rejeição, o que a gente tem que fazer assim quando alguém nos rejeita? Como lidar com a rejeição? O segundo passo que eu estou passando é esse. Ó, se a pessoa está te rejeitando, assim, não quer ficar perto de você, você faz, porque quanto mais você fica perto de uma pessoa que está te rejeitando, mais você está o quê? Se machucando. Sim ou não? Mais você está se machucando. E olha o que Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 10, novamente. Versículo é o 12. Jesus Cristo fala sobre isso. Olha aqui, ó. E quando entrastes numa casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, tornai para vós a vossa paz. Então assim, olha o que Jesus Cristo está falando. Quando você estiver entrar numa casa, saudai com a paz do Senhor. Se a casa for digna, sabe, você vai lá, conversa com a pessoa, se entrega mesmo. Mas se a pessoa não te receber, sabe, que a paz venha tornar para você. O que Jesus Cristo está falando assim? Não dê pérola para os porcos, sabe, para pessoas que estão te rejeitando, sabe, dê mais atenção para aquelas pessoas, sabe, que está ali, sabe, querendo te ouvir, querendo estar junto com você. E aquelas pessoas que não querem estar perto de você, o que você tem que fazer? Sacudir o pó. Olha aqui o que ele vai dizer, vou ler novamente o versículo 12 em diante. E quando entrares numa casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha aqui o que Jesus está falando. Rejeita também. Se a pessoa não quer te ouvir, sabe, rejeita também. Sua parte você fez. A sua parte você fez. Eu aprendo muito, meus irmãos, assim, com o Senhor Jesus. Questão assim de rejeição. Como lidar com a rejeição? Porque ele é um mestre, sim ou não, para nos ensinar sobre rejeição. Ele mesmo passou por isso. Nada melhor a gente pegar conselhos de uma pessoa que passou por isso. Sim ou não? Eu vi a irmã no culto das mulheres, até mencionei para uma outra irmã, falando assim, olha, em toda a minha vida, assim, de pregações, assim, nesse tema, eu nunca vi, assim, igual, gostei muito, assim, no tema que a irmã fez, a irmã Silene, assim, foi tremendo, assim, as colocações, assim, aquele tema, entenda isso, aquele tema, assim, que ela tem feito, todas as irmãs, assim, são bênçãos, mas aquele tema, eu falei, meu, que tremendo. E por que foi tremendo as colocações? Sabe por quê? Porque ela passou por aquilo. Você entendeu? Então é tremendo quando você passa experiência. Você não está falando de história, você está falando daquilo que está dentro de você. Você entendeu? Então aqui, ó, Jesus Cristo, ele vem nos ensinar como lidar. Tem aquela história, aquela passagem, até de João capítulo 5. Até mencionei, falei João capítulo 15, quarta-feira, mas João capítulo 5. E que Jesus Cristo vai falar daquele homem que estava no tanque de Betesda, 38 anos.
38 anos. E esse homem, ele não era curado, porque ninguém colocava ele naquele tanque. Eu preguei sobre quarta-feira sobre pessoas egoístas. Você imagina, cara, 38 anos, as pessoas recebendo milagre lá, 38 anos, aquele tanque fazendo milagre, e ninguém se compadecendo daquele homem. Jesus Cristo, quando se encontra com esse homem, fala assim: quer ser curado? Ele falou: até quero, mas ninguém me ajuda, ninguém me põe lá no tanque. Pessoas egoístas. Mas assim, o que eu quero falar desse texto? Jesus Cristo cura ele. Depois ele vai para o templo agradecer a Deus pelo milagre. E lá no templo, quem ele encontra? Jesus. Jesus Cristo fala o que para ele? Vás e não pecas mais, para que não te suceda uma coisa. Aí ó, você não vê mais, meus irmãos, esse rapaz ser mencionado. Você não vê mais. Jesus Cristo, ele aconselhou aquele rapaz e seguiu a vida dele. Assim também eu trago para a minha vida. Eu aconselho as pessoas. Agora, se as pessoas não querem viver o Evangelho, porque quando as pessoas não querem viver o Evangelho, as pessoas pensam que está rejeitando o homem. E não é o homem que rejeita, é Cristo. E eu não quero viver essa dor de rejeição, de ficar implorando: eu faço igual a Jesus, olha. E eu dei o conselho, mas eu vou continuar vivendo a minha caminhada. É igual aquela mulher, outro exemplo aqui. Aquela mulher que foi pega num adultério. Você vê que queriam apedrejar ela. Jesus Cristo fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Que atire a primeira pedra. Depois ele fala para ela assim: cadê aqueles que estavam te acusando? Nem eu tampouco te condeno. Vá e não pecas mais. Nunca mais você vê mencionar o nome dessa mulher. Você não vê lá. Eu não sei se ela andou nos caminhos do Senhor, meus irmãos. Eu não sei se ela foi salva. Eu não sei. Você vê que o texto não fala, mas ela não cita. Por quê? Porque Jesus apenas orientou ela. E depois, vou seguir o meu caminho. Assim também, meus irmãos, assim devemos fazer. Porque quando a pessoa rejeita o Evangelho, se a gente ficar pegando essa dor, meus irmãos, você trava seu ministério, você trava sua vida. As pessoas que estão rejeitando a Deus, você pensa: ah, sou eu. Não, eu falo que não sou eu que estou me rejeitando, né? Vou continuar andando. É igual uma vez assim, ó, uma irmã, uma mulher assim, não tá nem na igreja não, assim, ela veio buscar orientação. E eu falei para ela assim, ela falou para mim que ela estava apanhando, assim, do namorado, não era nem marido. Não era nem marido. Falou que ela estava apanhando, assim, no marido. Falou: pastor, eu vou largar ele. Eu falei assim: larga, né, você vai continuar apanhando? A palavra de Deus fala assim, meus irmãos: se alguém te ferir numa face, o que você tem que fazer? Ah, não entendi. Vocês estão lendo Bíblia, meus irmãos? Fala aí, dá outra. E se o irmão pegar e falar: vou te dar mais outra, o que você vai ter que fazer? Hã? Fala aí, meus irmãos, me ajuda aí. O quê? Você dá outra? Não, meu irmão, você vai querer ficar apanhando. Eu não vou dar outra nada. Assim, ó, quando Jesus Cristo fala assim: se alguém te ferir numa face, você dá outra. Eu dou a outra virando assim: eu vou embora, isso sim. Eu não vou querer ficar perto de uma pessoa para ficar apanhando. Você pegou isso? Você pegou isso? Jesus Cristo ele fala: se alguém te ferir numa face, você dá outra. Mas se essa pessoa continuar a querer te ferir, sai de perto dela. Você vai querer ficar apanhando? Não, isso não é o Evangelho. O segredo é simples, é só você sair de perto dessa pessoa. E ela veio se aconselhar comigo. Eu falei assim: olha, guerreira, o remédio é o seguinte: você é jovem, tem tudo pela frente, larga ele. Sabe, você não tem nenhum compromisso, não tem filho, larga ele, vai ser feliz. Tá bom, pastor. A irmã não tinha visto mais. Passou uns 3 meses, depois ela voltou. Pastor, ele me bateu de novo. Você falou que ia largar ele? Ah, pastor, vai ser difícil, eu gosto dele. Eu falei: minha irmã, então você gosta de apanhar. Já pensou se eu ficasse pegando essa dor dessa mulher, ela rejeitando aquilo que eu estou querendo passar para ela? Eu orientei, meus irmãos. Cabe ela fazer a escolha. Você entendeu? Cabe ela fazer a escolha. Agora eu não sei mais, nunca mais eu a vi, né? Mas pega esse ensinamento. O primeiro passo é saber isso. Se alguém está te desprezando, entenda isso: Deus não vai te desprezar, né? O outro passo é quando uma pessoa está te rejeitando, não quer saber de você, sai de perto dessa pessoa. Mais longe você ficar dessa pessoa, é melhor para você. É melhor para você. Agora o terceiro passo que eu quero falar para os irmãos é esse: o silêncio. Olha o que Jesus Cristo vai nos ensinar aqui, ó, em Marcos capítulo 15. Finaliza aqui também. Como lidar com a rejeição? Versículo 2 vai dizer assim, Marcos capítulo 15. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Ele respondendo disse-lhe: tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondeu. Olha aqui, ó, o silêncio. Quando uma pessoa ela está te rejeitando, ela não quer saber de você, o
que ela vai falar de você? Bem ou mal, minha gente? Bem ou mal? Você vai retribuir? Mal. Fica em silêncio. Em silêncio. Uma vez, assim, um rapaz ficou com raiva de mim nessa minha caminhada com o pastor. E ele estava com muita raiva. E ele ficava falando mal de mim. As pessoas vinham falar: pastor, a pessoa está falando mal de você, está falando mal de você, falando mal de você. Eu falei: porque ele está com raiva no coração. É normal uma pessoa quando está com raiva no coração falar mal da outra. Mas logo isso passa. Você entendeu? Mas eu não vou retribuir falando mal dele. Uma pessoa boa quando estava comigo. Eu não vou retribuir. Meus irmãos, o problema, sabe o que é? É quando uma pessoa rejeita você, você dá ibope. Você entendeu? Você vê que hoje as pessoas dão ibope, isso cresce. Agora se você não fala nada, deixa no canto, logo isso abafa. Logo a pessoa esquece. Logo as pessoas, sabe, entra no esquecimento. Depois ninguém mais vai lembrar. Agora quando você fica dando ibope, sabe, para uma pessoa que está te rejeitando, para uma pessoa que quer te ver sofrendo, machucado ou machucada, sabe, isso só vai aumentar, sabe? Você vê discussões aí na internet de pessoas que ficam dando atenção, ficam tirando tempo para responder coisas. Assim, ó, se a pessoa fala algo de você que você não é, para que você vai se importar? Eu não sou. As pessoas já falaram tanta coisa de mim, sabe? Eu falo: meu, eu não sou. Eu não preciso comprovar para essa pessoa. Eu não preciso perder meu tempo. Para que eu vou perder o meu tempo com uma pessoa que quer que eu perca meu tempo? Eu não vou perder meu tempo para dar atenção para uma pessoa que para mim não tem muita importância o que ela está falando. Você entendeu quantas pessoas se importam com isso? Sabe? E assim, não fica se importando não, meus irmãos, com aquilo que você não é. Agora se você é, o que estão falando lá, você entendeu? Aí você tem que se importar. Fala: eu vou mudar de vida, né? Eu vou provar que eu era essa pessoa, mas agora eu não sou mais. Mas agora se estão falando, sabe, assim na sua vida, coisa que você não é, deixa eu falar. Não dê ibope, porque quanto mais ibope você dá, mais isso vai demorar a sair. Então, ó, primeiro ensinamento, para a gente dar valor, para aqueles que dão valor para a gente, né? O segundo ensinamento é não ficar perto das pessoas que estão nos rejeitando. E o terceiro ensinamento, 3 ensinamentinhos básicos, né? O silêncio, sabe, não responder uma pessoa que está nos rejeitando. Aí ela vai sofrer mais. Aí a pessoa vai ficar: meu, tô atacando ele não faz nada, tô atacando ela, não faz nada. Quem vai ficar sofrendo é aquela pessoa, e é problema dela. Você entendeu? Mas a gente tem que saber lidar com isso aí. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Como lidar com a rejeição? Esses 3 segredos. Amém. E ó, se prepara para isso. Se você quer viver mesmo o evangelho, se prepara para isso. Aquelas pessoas, pega isso, aquelas pessoas que você queria por perto, elas podem te rejeitar nessa caminhada. Você entendeu? Você tem que aprender a lidar com essas dores, senão você não vai aguentar ir até o final. Você vê que Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi rejeitado, ele foi abandonado. Mas o foco de Paulo era Cristo. Ele sabia por que ele estava sendo rejeitado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Podem ficar em pé. Vamos estar finalizando.